programa? O cinema pernambucano, ele tem uma história muito bonita, né? Que começa há 100 anos atrás, com o ciclo do Recife, de cinema mudo, onde vários cineastas produziram filmes, e depois do Rio e São Paulo, era o terceiro maior produtor de filmes na época de cinema mudo, que são filmes que os historiadores chamam do ciclo do Recife. Depois, nos anos 70, ainda no século passado, a gente teve o ciclo do Super 8. Nos anos 80, a gente teve um ciclo de curta-metragistas, como Lírio Ferreira, Paulo Caldas, Cláudia Assis, Cátia Mezel, que depois, mais à frente, foram fazer seus longas-metragens, como O Baile Perfumado, O Amarelo Manga. Então, e depois eu mesmo vim fazer meu longa, que era Cinemas Pequenos Urubus. Então, o Recife tem uma tradição, Pernambuco tem uma tradição cinematográfica que vem de um século, e essa tradição deixa marcas na gente. Pra completar? Rapaz... pra completar, mas... Não faltou nada pro Agente Secreto levar exatamente um Oscar, né? A gente tem que lembrar que essa trajetória é uma das trajetórias mais premiadas da história do cinema brasileiro, né? Começou com 2 prêmios em Cannes, que é uma coisa muito, muito, muito rara. Você ter 2 prêmios principais para um filme, né? Que é melhor ator para Wagner Moura e melhor diretor para Kleber Mendonça. O filme veio ao longo da temporada ganhando Critics' Choice, ganhando Globo de Ouro, entrando em várias listas melhores do ano, de várias publicações especializadas. O Oscar seria uma cereja no bolo bem bacana, mas isso não significa que foi um fracasso, coisa do tipo. Pelo contrário, só em estar lá com 4 indicações, cara, é o recorde junto com Cidade de Deus. Quem não é do Recife se envolve muito com o filme, mas para mim, que viveu no Recife naquela época, tem elementos que são maravilhosos, extremamente sutis, e já se diz que Deus está nos detalhes, né? Ou talvez a magia do cinema está nos detalhes. Tem coisas, por exemplo, o ônibus elétrico azul cruzando a ponte. Quantas vezes eu peguei aquele ônibus elétrico que passa naquela imagem? Quantas vezes eu andei por aquelas ruas que aparecem reconstruídas no centro do Recife? Mas tem detalhes primorosos, como a quantidade de pessoas que andam sem camisa no centro do Recife, que é uma coisa que acontecia muito naquela época. Então foi muito emocionante assistir o Agente Secreto, pela geografia que ele apresenta, pelo universo que ele apresenta, sabe? As cores do elenco, o sotaque do elenco, aquilo tudo eu reconheço. Aquelas manchetes dos jornais, eu li na época. Você está entendendo? É como se eu estivesse escavando um baú de memórias. Dona Sebastiana? Só sim, até depois. Você é o cara? É esse mesmo. Bem-vindo. Quem entende de roteiro um pouco sabe que se você explica demais, significa que você não sabe o que está fazendo, sabe? É mais ou menos você usar muita narração em off para poder mastigar o seu filme. Então, assim, o roteiro do Agente Secreto, ele é brilhante exatamente por ele deixar várias lacunas para você, tipo, tentar imaginar o que aconteceu. Então, existem subtextos. Então, você vê muita gente que sai do filme querendo saber mais sobre a juventude da Dona Sebastiana, o que foi que aconteceu realmente com o personagem do Wagner Moura, como era a relação dele com a Fátima, a mulher, né, todo mundo que viralizou. Se a gente olhar para todos os filmes indicados a internacional, a maioria dos filmes é composta por filmes que te levam a cantos que você não imaginava. O próprio francês iraniano, do Jafar Panahi, é um filme, Foi Apenas um Acidente, que você também não sabe o que é que vai acontecer naquilo. Ele mistura humor com drama em uma situação de guerra, de tortura. O filme, o Agente Secreto, ele não era favorito em nenhuma das categorias que ele estava disputando. A que ele tinha mais chance era em filme internacional, mas ele competia ao mesmo tempo com Valor Sentimental, que é um filme que já vinha com 9 indicações ao Oscar. Então é um peso muito grande para você tentar empatar, sabe? Tentar virar o jogo e vencer o Oscar. Eu acho que o Valor Sentimental é um filme extremamente competente, né? É um filme escandinavo que faz uma menção à tradição escandinava de cinema, que eu admiro muito, né? Eles fazem reverência ao Bergman em vários momentos.
Eu gosto muito do seu diretor, Joaquim Trier. Já tinha assistido outro filme dele, A Pior Pessoa do Mundo, e admiro muito bem a forma dele contar a história. É um diretor muito criativo, muito sutil. Tem um trabalho de direção de atrizes magníficos e atores nesse filme. Tem um trabalho na construção da história. É um filme bem realizado. The more that I study her, the more lost I feel trying to be her. It's like her sadness it's such an overwhelming part of her. Acho que os dois grandes filmes do ano foram, sem dúvida, Pecadores e Uma Batalha Após a Outra, que foi o grande vencedor da noite, né, levando de melhor 6 Oscar, e principalmente melhor filme e melhor diretor. E é um filme que é engraçado, né, porque ele fala muito com o Agente Secreto, né. Eles são dois filmes meio muito parecidos, apesar de um ser um pouquinho falar sobre uma revolução fracassada e o outro falar sobre uma revolução em curso, né? Mas você vê várias semelhanças, né, entre tipo o personagem do Wagner, o personagem do Leonardo DiCaprio, né, lidando com um governo reacionário e ao mesmo tempo tenta reatar com a relação com, no caso do Wagner, do personagem do Wagner com o filho, o caso do Leonardo DiCaprio com a filha. Na verdade, Paul Thomas Anderson já era para ter vencido esse Oscar há muito tempo, assim, um cara que tem Magnolia, Boogie Nights, Sangue Negro, Trama Fantasma no currículo, já era para ter vencido há muito tempo, tá? Mas acontece, o Oscar fez isso com Martin Scorsese, fez isso com Woody Allen, acontece. É como jogar uma Libertadores, sabe? O time vai lá, joga uma vez, 2, 3, 4 e começa a se acostumar, começa a gostar, começa a entender o campeonato e aí aparece o tempo todo e até ganhar, entendeu? Até virar uma coisa comum. E a gente precisa ter uma política de consistência, apenas isso. Então, assim, se a gente não tá no ano que vem, no outro ano a gente pode ser que nós estejamos lá, sabe? Então, tipo, não significa... Ser indicado significa que nós somos os melhores e não sermos indicados não significa que nós somos os piores. Eu não teria vindo aqui pedir sua ajuda.